Seja um tempo de andar no Espírito, não na carne. Seja um tempo de priorizarmos o Senhor e não a nós. Assim como essas águas que caem nesta noite, simbolizando o preparo da terra para a semente, profeticamente que haja chuva sobre nós, para preparar a terra para receber as sementes proféticas, em nome de Jesus. Traga conserto nessa casa, Senhor. Nós não queremos que nenhum impuro esteja diante da tenda do Senhor. Não queremos que a mentira, não queremos que os nossos interesses governem aqui, ó. Seja governado o Senhor aqui. Senhor, seja governo sobre esta casa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Abra sua Bíblia rapidamente em Lucas 22. Nós temos ainda alguns minutos. Eu quero deixar uma palavra antes de irmos. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 39 em diante. Você que tem a sua Bíblia, se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. Quando estamos diante de uma autoridade, nós nos colocamos de pé como sinal de respeito, e nós nos colocamos de pé como sinal de respeito à palavra de Deus, porque é a própria boca de Deus. Estamos diante da palavra de Deus. Lucas 22, versículo 39 em diante diz: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entrais em tentação. Olhe para o teu irmão e diga: orai para não entrar em tentação. Olhe para outro irmão e diga: orai para não entrar em tentação. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 41. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e entrando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, e levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo, e de tristeza lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrais em tentação. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu sei que já são 9h25, mas rapidinho eu vou deixar essa palavra, amém? Glória a Deus. Preste bem atenção. Está chovendo, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem atrás? Amém? Eu quero que você preste totalmente atenção. O tema desta mensagem é a importância de uma vida de oração. Repita comigo: a importância de uma vida de oração. É muito importante termos uma vida de oração. Nós precisamos converter a nossa prática de oração. A palavra converter vem de mudar a direção, de mudar a trajetória. Muitos evangélicos precisam converter a sua forma de orar. Por quê? Porque muitos de nós oramos baseado nos nossos pedidos. Muitos de nós oramos somente para pedir coisas para Deus.
Só oramos quando precisamos de alguma coisa. Exemplo, quando alguém está doente, quando precisamos de um trabalho, quando alguém precisa de conforto porque perdeu alguém. Mas a oração é uma ferramenta que Deus nos deixou muito mais importante do que somente utilizar para desejos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se distanciou dos seus discípulos. A distância que Jesus distanciou foi cerca de um tiro de pedra, de um lançamento de pedra. E há algo profético nisso. Eu sempre quis entender isso. E hoje, pela graça de Deus, Deus falou comigo: você vai pregar essa mensagem. E então o Senhor Jesus me deu entendimento. A palavra diz que Jesus, vendo os seus discípulos, ele se afastou cerca da distância de um lançamento de uma pedra. E então ele deixou para eles uma ordem. Esta ordem está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Você não precisa abrir, o Gabriel vai colocar para nós aqui. E ele fala em Mateus 26, 41: vigiai, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, ele se afasta cerca de um lançamento, de um tiro de uma pedra dos seus discípulos, e deixa uma ordem clara: vigiem, orem, para que não caiam em tentação. Então vamos começar no início. A Bíblia diz que Jesus estava muito triste, angustiado. Eu não vou entrar no mérito aqui da mensagem, do momento que ele é preso, que ele vai à cruz, nem das gotas de suor misturadas com sangue. Eu quero hoje pegar esse texto para focarmos na oração. Jesus estava num momento difícil, ele estava triste, então ele foi orar. O que nós fazemos quando estamos tristes? Muitas vezes, quando estamos tristes, a primeira coisa que a gente faz, nós deixamos de orar. Nós duvidamos do poder de Deus, nós duvidamos da capacidade de Deus, deixamos de congregar, deixamos de estar com os irmãos, deixamos de ir aos cultos. Quando estamos tristes, temos uma atitude totalmente contrária ao que Jesus fez. Jesus vira para os seus discípulos e diz: orem, vigiem, para que não caia em tentação. E quando Jesus dá essa ordem, a Bíblia fala exatamente a distância que ele ficou dos discípulos. Por que será que a Bíblia deixou esta mensagem da distância? Existe algo aqui para nós entendermos. Eu fui olhar no dicionário, e no dicionário bíblico fala, eu procurei ver qual é a distância de um tiro de pedra, qual é a distância de um lançamento de uma pedra. Tiro está falando de um lançamento, e no dicionário estava escrito assim, dessa forma: o dicionário estava dizendo que a distância de um lançamento de uma pedra é entre 20 e 30 metros, dependendo da força daquele que a atira. Então o dicionário fala que a distância pode ser de 20, se for uma pessoa fraca, e se for uma pessoa mais forte, que tem mais força, pode chegar até 30 metros de distância. Então Jesus estava em torno de 20 a 30 metros de distância dos seus discípulos. Eu acredito que é uma distância considerável, a qual Jesus podia ver os seus discípulos, e os discípulos também podiam ver a Jesus. Quantos concordam comigo? Diga amém. Então Jesus estava olhando para os discípulos, e os discípulos olhando para Jesus, porque 20 a 30 metros é uma distância
que dá para que nós possamos ainda ver alguém nessa distância. E então uma coisa que me chamou a atenção, dentro do entendimento profético disso, foi: a Bíblia afirma que Jesus se distanciou dos seus discípulos, e essa distância era uma distância de um lançamento de uma pedra. Esta era a exata distância entre Jesus e os seus discípulos. Então, algo me abriu a minha mente, fez com que eu fizesse esse esboço e colocasse aqui: a distância de um tiro de pedra depende da força de quem arremessa a pedra. Aí eu coloquei: o homem trava dentro de si uma guerra. De um lado, o espírito clama por Deus. Do outro lado, a carne, que quer que Jesus fique cada vez mais longe, tendo em vista que a luz e as trevas não se combinam. Você não precisa abrir, o Gabriel vai estar colocando aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17 diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. A Bíblia nos diz que Jesus, várias vezes a Bíblia nos conota, nos fala que Jesus é o que, irmãos? Ele é a rocha da nossa salvação. Amém? Jesus é a rocha. A Bíblia fala que os nossos pés devem estar sobre a rocha. Amém? Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: olha, vigiem, orem. O que Jesus está falando? Não satisfaçam a vontade de vocês. Qual é a arma que eu uso para não satisfazer a minha vontade? Oração. A palavra vigiar, no original, no grego, significa estar disposto, estar inclinado, estar preparado. A palavra vigiar no grego é gregorion, que significa, o significado é expectativa, estar em firmeza, que é o contrário da palavra no grego kateudon, que significa dormir. Só que ele não está falando aqui de vigilância na questão de ficar numa posição. Nós temos aqui o Luan, que é do exército. Ele sabe, quando alguém está na guarita, ele não pode dormir, ele tem que estar em vigia. Por que eles usam essa palavra vigia? Porque no grego a palavra vigia tem várias traduções. Quando é uma pessoa, vem cá, Luan, por favor, que tem que ficar num posto, ele é um soldado e tem que ficar num posto de sentinela, a palavra vigia aqui é uma palavra no grego que significa: você não pode sair do seu posto. Agora, a palavra que Jesus estava dizendo aqui, vigiai e orai para não entrar em tentação, não era estar fisicamente naquele posto, naquela posição, porque Jesus, ele tomou uma distância de 20 ou 30 metros, e ele olhou e eles estavam na mesma posição. Mas isso não significa que ele estava em vigia, porque a palavra que Jesus usou em vigia ali no grego não é a palavra estar em posição, mas vigiar em espírito. Porque um soldado, ele pode não dormir e ficar na guarita vigiando, mas ele pode estar ali, não dormir, acordado e indisposto para se dedicar naquela função e realmente olhar cada trajeto e vigiar os perigos. Quantos estão entendendo? Então existe várias traduções para a palavra vigiar. Para a posição física de não se retirar dali é uma palavra. Para a condição espiritual de não se afastar, o seu entusiasmo, a sua disposição, é outra palavra. Obrigado. E a palavra que Jesus usou aqui, vigiai e orai, é exatamente esta palavra.
Ele quis dizer: esteja vigilante, esteja com expectativa, mantenha-se o teu espírito acordado. E quando Jesus olha para os discípulos, ele ficou triste. Ora, os discípulos estavam na mesma posição, mas em contrapartida eles estavam o quê? Jesus ficou triste porque eles estavam dormindo. Quando Jesus falou para ele: vigiai, no grego, eles conhecem o grego, os discípulos, ele estava querendo dizer: ei, não adorme, não dorme, acorda, fica com o teu espírito ligado. O que isso significa? Que muitos de nós podemos estar na posição que Jesus deixou, e Jesus olhar e ver: estamos na posição. Mas ainda assim, se nós estivermos na posição, mas não estivermos com o nosso espírito vigilante, disposto a obedecer às vontades do Espírito e não da carne, Deus se entristece conosco. Deus se entristece de estarmos em posição, mas o nosso espírito não está pronto para entender as coisas de Deus, para entender as coisas do Espírito, para entender a vontade de Deus. Muitas pessoas podem olhar para mim: Diego, qual é o segredo de Deus te usar? Você está lá na África, você chega, não sabe nada, você orou aqui e Deus mostrou exatamente. Qual é? O segredo não é somente eu estar na posição que Deus quer, orando, jejuando, vindo aos cultos, mas o segredo é guardar o meu coração para estar sempre em espírito, para estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Você pode ser um crente, pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser um obreiro, pode ter uma função no ministério de louvor, e as pessoas olharem e falar: esta pessoa nunca faltou um culto, essa pessoa nunca ausentou da posição dela. Mas se você não se mantém no mesmo espírito desde o dia que Deus te chamou para fazer essa função, você está desagradando a Deus. Como você está entendendo? A palavra que ele fala vigiai ali é: mantenha-se atento, mantenha-se acordado. Olha para o teu irmão e diga: mantenha-se acordado. O teu espírito tem que estar acordado. Olha para o teu irmão e diga para ele: a palavra de Deus diz que o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Quando Jesus está falando vigiai, o que ele está querendo dizer? Olha para mim. Aí tem gente que fala assim: pastor, mas o Senhor sabe que a carne é fraca, o Senhor sabe das nossas fraquezas. Quando Jesus fala vigiai e orai, porque a carne é fraca, o que Jesus está querendo dizer? Eu sei, escute para mim aqui, eu sei que a sua carne é fraca, e sabendo disso eu estou te dando uma ordem: vigia e ore. Porque quando você estiver fraco e eu vim te cobrar, você não vai poder usar como argumento: ah, Senhor, a carne é fraca. Jesus, embora sabendo que a carne é fraca, ele ora, fala: a carne é fraca, por isso que a carne é fraca, que você deve vigiar, que você deve estar vigilante, você deve julgar as coisas em espírito e constante oração. Não podemos usar como argumento para Deus: Deus, eu estou fraco porque a carne é fraca. Eu não estou mais feliz porque a carne é fraca. Eu não estou mais orando que nem antes porque a carne é fraca. Senhor, eu estou com indisposição para algumas coisas porque a carne é fraca. Não, olha para mim e diga: isso não é desculpa. Porque Jesus, sabendo que a carne é fraca, ele falou, ele colocou uma responsabilidade sobre eles: a carne é fraca, é um fato, é uma realidade. Por isso mesmo, porque a carne é fraca, que vocês devem estar vigilantes, que vocês devem orar, que vocês devem ser disciplinados no que estão fazendo. Jesus iria ser preso naquela noite, mas os discípulos não dormiram porque estavam com sono. Eles dormiram porque estavam desinteressados em entender o tempo e a estação do que iria acontecer. Eles dormiram porque devem ter pensado: é mais uma vigília, esse Jesus vem sempre aqui orar, é mais uma vigília. Não,
naquela vigília acontecer algo que nunca aconteceu. Talvez nesta noite vão acontecer coisas na tua vida que nunca aconteceram. Talvez no domingo que vem vão acontecer coisas aqui que nunca aconteceram. Mas você precisa estar em espírito e oração. A pessoa que perde isso, ela se torna uma pessoa amarga, ela se torna uma pessoa carnal, ela perde a expectativa das coisas que Deus vai fazer. E ela tenta consertar isso tomando atitudes na alma. O que Pedro fez? Quando foi para Jesus ser preso, arrancou a espada e cortou a orelha do cara. Não era para ele ter feito aquilo. Por que ele fez isso? Ele se manteve na posição, mas ele não tinha o mesmo espírito que Jesus estava tendo. Muitos de nós podemos estar na posição, mas a pergunta é: temos perseverado no mesmo espírito? Temos perseverado numa vida de santidade? Qual é o segredo, Diego, para então não perdermos isso? Uma vida de oração. Porque a oração é uma pregação para você mesmo. Quando você está orando, você está convencendo a tua carne, sujeitando a tua alma e o teu espírito de que o que você está orando é o que você necessita viver. Então a oração não é para você pedir coisas para Deus, mas a oração é para você condicionar o teu espírito, a tua alma e a tua carne à vontade de Deus. Então Jesus estava falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois que Jesus orou, fala que ele se adiantou aos soldados e falou: a quem vocês estão procurando? A Jesus Nazareno. Ele falou: eu sou. E a Bíblia fala que o chão tremeu e os soldados caíram. Porque quando você ora, você está em espírito com a vontade de Deus, e você tem autoridade sobre as circunstâncias. Porque você não satisfez a tua carne. Muitos de nós temos orado assim: Senhor, faça desse jeito, faça assim. Não, irmãos, a oração é para perdermos a nossa vontade e acharmos a vontade de Deus. A sua oração não é para convencer a Deus, é para convencer você. E aí, o que tem a ver isso com a pedra? Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Olha para mim. Então o texto fala que quanto mais forte a pessoa joga a rocha, maior é a distância. Ok? 20 metros se a pessoa for mais fraca, 30 metros se ela for mais forte. O que isso significa? Que quanto mais forte a nossa carne está, mais longe da rocha nós estamos. Quanto mais forte a nossa carne está, mais estamos lançando Jesus para longe de nós, para longe das nossas decisões, para longe das nossas vontades, para longe do nosso querer, para longe dos nossos interesses. Será que você entendeu? O significado desse um tiro de pedra significa que a força da carne que havia nos discípulos estava distanciando eles da rocha, estava distanciando eles da presença de Deus. O homem trava uma guerra dentro de si. Do lado o espírito que clama por Deus, do outro a carne que quer que Jesus esteja cada vez mais longe. A Bíblia diz que Jesus é a pedra, e quanto mais a carne estiver com maior força, maior razão, maior será a distância do Senhor. Quanto mais oração, quanto mais jejum, olha para mim aqui, irmãos, quanto mais madrugadas com Deus, mais a carne fica fraca, e por consequência, mais perto da rocha nós estamos ficando. Então a minha carne está fraca, a minha carne está sem força, a minha carne, ela não está forte, porque eu não estou alimentando ela, então eu não vou conseguir jogar a rocha tão distante. Então eu estou perto da rocha, eu estou perto de Jesus, eu estou na centralidade que é Cristo. Então a minha oração é centralizada em Cristo. Eu não oro na emoção, eu não oro baseado na alma, eu não julgo as circunstâncias baseado no que eu estou sentindo. A oração me protege, porque existe uma luta sendo travada entre a carne e o espírito. O espírito quer que eu esteja cada vez mais próximo de quem?
da rocha, mas a carne quer cada vez estar mais forte, para cada vez a rocha estar mais longe. Mas quando o Espírito fortalece e a carne enfraquece, eu estou chegando mais perto da rocha. Eu creio que o desejo de Jesus, quando ele deu aquela distância de 20, 30 metros, era olhar. Eu já tive isso, olhando para a igreja, orando. Nossa, eu já vim muitas vezes impelido pelo Espírito Santo, eu ajoelhei aqui. Eu ficava, Deus, e eu não falei, gente, vamos ajoelhar. Mas meu desejo era que todos fossem impelidos pela mesma vontade e viessem ajoelhar. Só que muitas vezes não podem me ajoelhar, por quê? Orgulho. Aí eu não vou, o que vão pensar de mim? Ai, vai doer meu joelho. A carne é forte. Orgulho. Quantos estão entendendo? Então Jesus estava lá orando. Eu acredito que o desejo dele era o quê? Que essa distância deles da rocha diminuísse. Se ele estivesse orando como Jesus pediu para orar e vigiando, você acredita que o final da história seria desse jeito? Que quando Jesus terminasse a oração, ia olhar. A Bíblia fala que quando Jesus terminou de orar, olhou para eles e ficou o quê? Por que ele ficou triste, irmãos? Porque quando Jesus olhou, não ficou triste porque somente viu eles dormindo. Ficou triste porque viu que ainda havia uma distância entre eles. Jesus, quando foi para aquela oração, ele foi triste. Mas quando ele levantou daquela oração, ele levantou com autoridade. Se os discípulos tivessem diminuído a distância e estivessem ao redor dele ajoelhados orando com ele, eles se levantariam também cheios do Espírito. Pedro não teria negado a Jesus. Nada teria acontecido da maneira que aconteceu. Ah, pastor, mas lá na frente Pedro se tornou, ok, tudo bem, não estou questionando isso, mas estou questionando que quanto mais perto do Espírito, menos nós decepcionamos a Deus. Deus nunca vai desistir de nós, mas quanto menos decepcionarmos a Ele é melhor. Quanto mais andarmos no Espírito é melhor. Quanto mais obedecermos a Deus, melhor. Então esse tiro de pedra, esse lançamento, ele diminui quando a força da nossa carne diminui. A minha pergunta é: eles estavam próximos de Jesus, mas não tão próximos o suficientes para ter uma vida no Espírito e na oração. Não importa a posição que você esteja, até mesmo próximo de Jesus, se você estiver próximo, mas na proximidade de uma distância que te distancia da rocha, e a tua carne está forte, você vai tomar decisões na carne, você vai orar na carne. Você sabia que muitas pessoas carnais oram bastante? Olha para o teu irmão e diga: existem muitos carnais que oram bastante. Eu vou falar talvez uma coisa para você que pode parecer uma heresia. Existem pessoas carnais que talvez oram mais do que pessoas espirituais. Por quê? Porque a culpa motiva ela a orar. Porque o medo motiva ela a orar. Porque a insegurança motiva ela a orar. A Bíblia não fala que por muitas vezes que você for orar, você vai ser atendido. O que a Bíblia fala lá? Não pense que é como os fariseus, que por muito falarem, serão ouvidos. Existem muitas pessoas que estão tão traumatizadas, estão tão... eu tenho que orar porque eu pequei demais, eu tenho que me penalizar. Não, o que Jesus fala? Vigiai e orai no Espírito. Qual é a condição que eu devo que orar, Diego? Qual é a condição que eu já entendi que eu tenho que estar vigiando e orando? E como eu devo orar? Efésios 6:18. Coloca, Gabriel, por favor. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Se uma pessoa ora no Espírito, olha para mim, se uma pessoa ora no Espírito, ela vai orar assim: Senhor, me ajuda, porque as pessoas estão me rejeitando. Ela vai orar assim? Não. Porque quem está no Espírito não pode ser rejeitado, porque já foi adotado pelo Senhor. Não importa a opinião dos outros. Quem anda no Espírito não pode ser ferido.
Será que você pode entender isso? Quando Jesus está falando para eles, vigiem, sabe o que ele está falando? Mantenham a espiritualidade, a alma de vocês ligado com a vontade de Deus. Não sejam emotivos, não sejam abalados pelas circunstâncias. Muitas vezes eu vejo muitos crentes hoje em dia, casquinha de ferida. Muitos crentes que qualquer coisinha está abalado. Eu não consigo entender, porque eu vejo pessoas morrendo em muitos lugares onde aqui é perseguido ser cristão, e elas, eu não vou negar Jesus. Meu Deus, que diferença é essa? Qual é a diferença em nós pegarmos uma pessoa que verdadeiramente foi tocada pelo Espírito Santo, uma pessoa que está tendo uma vida superficial? É muito diferente. Uma pessoa, irmão, que é espiritual, ela não se ofende facilmente. Jesus, ele ficou ofendido quando os soldados foram prendê-lo. Olha, me prende logo. Aquele homem falou para Jesus: olha, eu tenho o poder de soltar você e de deixar ser preso. Nenhum poder foi dado a você. Ninguém toma minha vida, mas eu a dou. Jesus sabe que a nossa carne é tão fraca, é tão doente, que ele falou: vigia, estejam com teu espírito atentos, comprometidos, disciplinados com o propósito de Deus. Aquele que está em espírito não pode se ferir. Quem entendeu isso? Aquele que está em espírito não vai falar assim: eu não vou voltar lá na igreja porque ninguém despediu de mim no final do culto. Meu Deus do céu! Entendam isso, igreja. De uma vez por todas, é um prazer estar com todo mundo aqui, ter comunhão, mas entendam isso: nós não estamos aqui para satisfazer vocês, nós estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus. Existem igrejas escravas dos homens, elas criam recepção, criam coisas, criam festa, colocam palhaço para brincar com as crianças, porque elas precisam interter as pessoas, para as pessoas ficarem na igreja. Entenda de uma vez por todas: aqui não é lugar de você sair daqui com a tua vontade satisfeita. Aqui é vontade de você é lugar de você ir para a cruz, é de vontade, lugar de você entender que você necessita de viver uma vida no Espírito, de que você está aqui não para ser servido, mas para servir o teu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Se você entrar no banheiro, estiver faltando papel higiênico, vá lá e busque o papel higiênico. Se você vê algo fora de ordem, arrume. Se você está faltando água, busque. Eu vejo pessoas dentro da igreja querendo se promoverem. Ó, pastor, viu que estava acabando o negócio lá e eu trouxe. Não, pastor, sabe o que é? É que deixaram de fazer isso. Eu fui lá e fiz. Ok, eu já vi o que você fez, você já recebeu a sua recompensa. Mas a Bíblia fala que aquele que faz, não para ser visto, mas faz, ele vai receber recompensa. Viu, pastor? Eu dei carona para aquele povo lá que não tinha como ir embora, eu levei. Vocês não estão entendendo ainda que o centro aqui não é eu, que o centro é Cristo. O que Cristo está falando? Vigiem. O que ele está falando? Não defendam o interesse de vocês, não defendam a sobrevivência de vocês. Isso que Jesus está querendo dizer. Porque muitos de vocês que estão me vendo preso, ainda também serão presos por eles e vão morrer, serão cortados ao meio. E como que vocês podem querer? Não, vamos fugir. Reconheceram que eu sou Pedro, discípulo de Jesus. Você não entendeu ainda que você ainda vai ser pregado de ponta cabeça para não morrer igual a mim? Que para você ser crucificado na mesma posição que eu seria um motivo de orgulho? Nem isso você vai querer lá na frente. Entendam isso hoje. Existe essa junção, vigilância e oração. Por quê? Porque ele coloca a vigilância antes da oração. Porque a oração só é válida quando é uma oração vigilante no Espírito. Por isso que ele fala: muitos de vocês oram e orem mal,
oram mal e não recebem, porque não sabem o que estão orando. Eu pergunto para a igreja, porque Deus mandou eu pregar isso hoje. Foi Deus que mandou. Eu pergunto para vocês, quantas orações de vocês foram desperdiçadas, porque eram orações almáticas, orações que nada tem a ver com o propósito de Deus. Vou dar um exemplo para você. A palavra de Deus nos diz que se nós nos arrependermos do nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. E quantas vezes você orou 2, 3, 4, 5 vezes pelo mesmo pecado que você cometeu? Sabe por que você faz isso? Você está na alma, você não entendeu que a palavra de Deus diz que se você arrepender e pedir perdão uma vez só, já é suficiente para Deus te perdoar. Mas você joga no lixo a graça e o perdão. Por quê? Porque se a tua alma não te convenceu disso, você não usufrui dessa verdade. Então você não está ligado no Espírito, você está ligado no que a alma diz. Se a palavra diz, você está perdoado, acabou. Não é por tanto orar, não é por tanto você se sentir mal por ter pecado, mas é porque Jesus, Ele nos ama, Ele te perdoa e me perdoa. Acabou. Nós entendemos. Se nós entendermos isso, nós vamos usar a vida de oração como uma bazuca, uma arma que vai destruir as armadilhas de Satanás. Vigilantes, inclinado, disposto, preparado. É isso, não em posição, mas aqui dentro. Diminuir essa distância da pedra, da rocha. Quanto menos força, menos distância, menor a distância. Você entendeu? Menor força, menor distância. Aleluia. Aqui quando fala vigiar e orar, Espírito, diz no contexto, a palavra quer dizer livre das faculdades superiores da mente. É ficar livre de fazer comparações racionais. Não, peraí, deixa eu ver. Os discípulos foram pegos de surpresa, por isso agiram de forma errada. Mas Jesus, Ele não foi pego de surpresa, porque Ele estava no Espírito. Sabe por que diretamente Deus usa a nossa vida para alinhar com a vida? Não é porque nós somos melhores que vocês, mas porque nós obedecemos isso. Então Deus nos levanta como alinhadores. Só que é o seguinte, até quando Deus vai me levantar para ficar alinhando a tua vida? Chegou a hora de você levantar e ser um alinhador de vidas também. Até quando? Deus quer te levantar para que você também seja um alinhador de vidas. Não só usufrui desse ministério, mas também seja um nesse ministério. Seja um remidor. Até quando nós vamos ficar pregando aqui? Igreja, é tempo de orar, igreja, é tempo de santificar. O ano de 2016 está acabando. E no final de 2015 eu falei, vamos orar, vamos santificar. Teve gente que deu ouvido, teve muita gente que não deu, e continua na mesma situação. E vai passar anos e anos, você vai estar na mesma situação. Só que um dia a janela da graça vai fechar, Jesus vai voltar. E os alinhadores não vão estar aqui para alinhar a tua vida mais. E você vai ser pego de surpresa. O que aconteceu? Ué, mas não tinha culto hoje? Imagina que tristeza. Não, mas o pastor não vai vir hoje. Aí vocês vão levar em conta daqui uns 2, 3, 4 dias que a igreja foi arrebatada e que você não é igreja, você ficou. Vamos entender? Porque só é pego de surpresa quem não está em vigilância, quem não está em espírito, quem está distante da rocha. Vamos ter uma vida de oração. Jesus, Ele não usa a debilidade da carne como desculpa, mas Ele destaca a debilidade da carne e a razão pelo qual nós devemos vigiar e orar, por causa disso, por causa da nossa carne se débil. Então não podemos usar, pastor, mas sabe o que é? A gente é fraco. Não, é porque você é fraco que você deve orar, é porque você é fraco que você deve vigiar, deve ter vigilância no que você faz. É isso que Jesus nos diz. Não fique distante da rocha. Olha para o teu irmão e diga: quanto
quanto menor for a força, menor vai ser a distância da rocha. Fique de pé no teu lugar, vamos orar. Meu desejo é que nesta noite a sua distância da rocha fique menor, que você se aproxime da rocha que é Cristo, que os seus pés estejam sobre Ele, que é a salvação, não num caminho cheio de lodo, num pântano escorradinho, mas sobre a rocha. A oração é uma ferramenta poderosa quando você usa com vigilância. O que é vigilância? O espírito pronto, o espírito com expectativa e firmeza, não dormindo, guardando, disposto, inclinado para Deus. Muitas pessoas oram coisas da carne porque são inclinadas para a carne. Por que em muitas igrejas a gente vê aqueles hinos? É só vitória, é só honra, Deus vai te honrar no meio daqueles que te humilharam. Isso é bíblico. E o povo, glória a Deus. Eles estão na posição? Estão próximos de Jesus? Estão. Mas estão na centralidade de Cristo? Não, porque estão cantando canções que fortalecem a tua carne, estão colocando a Bíblia condicionada à vontade deles, estão cantando que o teu inimigo vai te ver numa boa e ele vai ser humilhado, enquanto a Bíblia fala que você deve cuidar do teu inimigo, enquanto a Bíblia fala que você deve servir o teu inimigo, enquanto a Bíblia fala para você preparar uma mesa diante dos seus inimigos e servi-los. Então veja quantos cânticos, quantas pregações, quantas orações as igrejas têm feito, baseado na sua alma. E essas igrejas estão cheias de gente. Tem 3, 4, 5, 6 cultos, porque não cabe. Porque é esse evangelho que as pessoas querem. Enquanto Jesus está falando, vigiem e orem. Olhem o significado da palavra vigiar no grego: ter o teu espírito guardado, ter o teu espírito inclinado para as coisas de Deus e não para a tua vontade. Por quê? Porque depois que você está inclinado para o Espírito, a tua oração será uma oração inclinada para o Espírito e não inclinada para a sua vontade. Quantos estão entendendo? Deus me honra, levanta no meio daqueles lá. Deus, faz de mim o menor. Deus, faz de mim aquele que vai lavar os pés de todo mundo. Porque melhor é dar do que receber. É por causa disso, irmãos, que o povo não aceitou Jesus como o Messias, porque eles não podiam aceitar o Messias que foi derrotado. Eles não podiam aceitar o Messias que morreu. Foi aí que Jesus pegou todo mundo. Muitas vezes nós não podemos aceitar um evangelho desse. Muitas vezes não podemos aceitar um pastor que usa a camisa do lado de fora da calça, que não usa terno e gravata, que não tem jeito de pastor, porque nós queremos um herói. Nós queremos apontar e dizer: aquele lá é meu pastor, aquele lá que não olha na cara de ninguém, aquele lá que é sério, aquele lá que pouco conversa com as pessoas, aquele lá que não faz brincadeiras. Porque nós temos da mesma forma com Deus o estereótipo de Deus. Nós não queremos saber quem Deus é, nós queremos que Deus seja a impressão que nós temos dele. Mas Deus quer se revelar a nós assim como Ele é, assim como Ele enviou o seu filho, e Ele enviou o filho dele para nascer no lar de um marceneiro, para ser colocado assim que nasceu no meio de vacas e bois, para vestir com roupa simples. Fala que Ele era simples, que Ele amava as crianças, que Ele amava os desprezados. Enquanto os sacerdotes andavam e nem encostavam em ninguém, Ele tocava o leproso, Ele tocava na viúva, Ele tocava no cego, Ele queria o cheiro do povo dele. Muitos de nós pastores assim somos desprezados. Quando nós queremos nos misturar com vocês, somos desprezados. Olha lá ele, olha lá como é que ele brinca, olha lá como é que ele é infantil. Quantos estão entendendo? Porque não vigiamos.
nossa alma. Então tudo que se envolve na oração do culto é carnal. É esquisito falar isso, né? Orar e cantar, mas de uma forma carnal. Jesus falou com Pedro: Pedro, quem pela espada ferir, pela espada será ferido. Não foi para isso que eu te levantei. Eu não te levantei para ferir pessoas. Eu te levantei para ser ferido em nome das pessoas, por amor a elas. Eu te chamei para morrer para que as outras pessoas vivam. É muito forte isso, irmãos. Vamos entender. Senhor, nós oramos então. Senhor, desperta a tua igreja para vigiar e orar. Vigilância no Espírito. Tem um Espírito não tendencioso para a carne, mas tendencioso para o Espírito, inclinado e preparado e disposto para o Espírito. Há um tiro de pedra. Quanto mais força na carne, eu consigo jogar o Senhor mais distante de mim, mais distante da tua vontade. Orar de forma mais errada, cantar de forma mais distante, pregar de forma mais distante. Mas quanto menor eu em mim, menos de mim, mais o Senhor. Quanto menor a minha carne, eu posso pregar mais próximo da centralidade de Cristo. Eu posso orar mais próximo de Cristo. Eu posso pregar